Fala Dev, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PHP Tips. Hoje a gente fala sobre minificação de arquivos CSS e JS. E a gente vai utilizar aqui o PHP para construir uma rotina automatizada desses processos na nossa aplicação. Assim, a gente vai ganhar em performance de duas formas. A primeira é que a gente vai compactar o tamanho desses arquivos, então fica muito mais fácil do nosso usuário carregar, portanto o site carrega mais rápido. E a segunda é com a quantidade de requisições. Ao invés de eu chamar 5 ou 6 CSS, 3 ou 4 JS, eu vou chamar um arquivo para cada e todo o nosso código vai estar compactado nesses arquivos. Antes de ir para a prática, eu também quero te dar um recado, tá? Eu abri um grupo novo lá no Telegram, onde eu vou falar sobre como viver de agência, como que você pode conquistar novos clientes, fechar novos projetos, prospectar, quais são os tipos de serviços que você pode agregar para faturar muito mais e poder de fato viver daquilo que a gente sonha, né? Que é o desenvolvimento web. Se quiser participar, é um canal gratuito e o link está aqui na descrição. Bom, vamos para a prática então. Eu já estou compartilhando aqui o Composer com você. E se tu não sabe chegar até aqui, ou seja, ter a tua ideia configurada, parametrizada, fazer a gestão das dependências, o link para o PHP Tips 1 também está na descrição e é lá que eu ensino todo esse processo passo a passo. Você pode ir lá, depois voltar aqui. Agora, se tu já sabe, já está acompanhando a série, vamos lá, ó. Minificação de arquivos JS e CSS com Minify. Você percebe que eu tenho uma estrutura um pouco diferente aqui, que é o seguinte, eu tenho um source agora, eu tenho um files com source/minify.php, e eu estou dando um require aqui em Matias Müller, /minify 1.3.61 é a versão que eu estou utilizando. Como sempre, o meu conselho é você utilizar ela manualmente para ter o mesmo retorno depois você implementa automatizado. Show? Eu já tenho também, como você pode ver, o componente instalado, eu já rodei o Composer e ele já criou também o meu autoload, então eu estou pronto para trabalhar, tá? Eu vou fechar o composer.json, eu tenho também o minify.php dentro da pasta source, você percebe que ele não tem nada, tá vazio para a gente poder fazer junto, e eu tenho um index.php aqui, onde eu vou ter uma estrutura HTML básica, tá? Tenho 3 arquivos CSS, então eu separei. É um trechinho pequeno de CSS, se você for ver depois na pasta, mas eu separei para a gente poder realmente ver o exemplo. E lá embaixo também eu tenho um jQuery e um form.js separado, para a gente poder transformar isso em um arquivo compactado JS e aqui um arquivo compactado CSS. Todo esse material de apoio está disponível para você fazer o download gratuito também. Esse é o episódio 16. Então o que você faz? Na descrição do vídeo tem o link material de apoio, você clica lá, vai ter episódio 7, episódio 11, enfim, todos os episódios numa pasta. Você baixa o 16 que vai ter o material dessa aula, show? Bom, sabendo disso então, eu vou acessar aqui o navegador, você percebe que eu tenho um formulário e é bem simples, tá? Eu vou abrir aqui a ferramenta do desenvolvedor, você vai ver quando eu faço um disparo, ele vai através do Ajax, eu só serializo os dados que eu recebo, coloco em tela, então não tem nenhuma requisição. Posso passar lá também um Robson, Leite. Isso nos permite monitorar e saber que o JS está funcionando. Então, quando a gente compactar, a gente consegue monitorar só pelo F5 aqui, tá? E o CSS, obviamente, pelo visual também está funcionando. Show? Então, a gente já tem nosso exemplo. O componente packagist.org/package Matias Müller/minify. Inclusive, é um dos meus favoritos. Eu usei também ele lá na minha formação de PHP, o Full Stack, para fazer toda a composição de uma forma automatizada no projeto inteiro. Então, é bem bacana, tem várias instâncias e tal. É bem legal de você organizar. A nossa documentação é bem simples. Você percebe que eu tenho aqui a utilização do componente e é o mesmo para o JS. Então, ele está falando exatamente o mesmo exemplo, só que você vai utilizar a classe JS ou a classe CSS. Show? Vamos para a prática, então. Qualquer dúvida, você pode vir aqui e conferir um pouco mais na documentação. Mas o que a gente quer é a prática, é o que funciona, é o que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou só rodar a compactação para você ver o funcionamento dos objetos, depois a gente faz a automatização, tá? Então, eu vou acessar aqui o minify.php, mais uma vez lembrando que ele está no meu Composer aqui no Files, né, do autoload, então automaticamente o autoload vai trazer esse arquivo funcionando no nosso projeto, tá? É por isso que eu não preciso fazer nenhuma chamada aqui. O que eu vou usar, na verdade, ó, é acessar o index.php. E só para lembrar também, tá? Talvez você nem precise baixar esses arquivos. São só exemplos HTML para a gente poder debugar tudo. Aqui no começo do nosso arquivo index.php, então, eu vou abrir e vou fechar um PHP. Percebe que eu estou colado aqui? Sempre que você precisar fazer isso,
você deixa colado para não ter um espaço em branco e acabar gerando um boom de HTML, o que não é legal para o teu projeto, tá? E claro, quando a gente está trabalhando numa estrutura correta, a gente não vai ter isso acontecendo porque a gente vai ter o MVC, o HTML vai estar separado, vai ter um tema herdando, assim como a gente já viu também em outros episódios aqui. Bom, esse cara aqui, ele vai ter apenas um require. Eu vou pegar aqui, ó, um vendor/autoload.php. Pronto, é isso que eu preciso. O meu projeto já tem toda a inicialização e a gestão de dependências do Composer disponível. Show? Volto aqui no Minify, então, eu posso fazer o seguinte, ó, echo, teste aqui, e vou dar um die, só para você entender o funcionamento. Atualizei, como o meu autoload chama o Minify antes, ele está executando como uma rotina automatizada de fato. Aí sim, a gente pode começar a minificar os nossos arquivos, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, variável min CSS, posso até deixar maiúsculo aqui para representar mesmo o que eu quero, tá? Eu vou ter um new CSS. Percebe que ele pega lá, Matias Mille/minify, certo? Então, nome totalmente qualificado nesse arquivo, porque ele está só inicializando. Posso fazer um use aqui? Sem problema nenhum. Mas como a chamada é única, eu nem preciso ter o namespace separado. Vai ser uma chamada para cada objeto só. Aí, ó, min CSS add. Aqui eu vou adicionar o arquivo. Eu posso também jogar eles aqui no construtor, tá? Mas eu não gosto porque o código acaba ficando mais legível no add e eu consigo também separar essa camada para a minha rotina. Funciona melhor, tá? Aí é o seguinte, aqui eu vou ter um dir name, vou pegar o _ dir aqui, que é a nossa mágica para pegar o diretório atual, passo uma vírgula e eu volto um diretório, certo? Eu estou dentro da pasta source, o Minify está direto aqui, então eu volto um diretório para cair aqui na pasta geral do nosso projeto, que no caso é o EP16, e aí eu vou entrar na pasta agora para fazer a minificação. Nesse caso é o CSS, então eu boto um ponto para concatenar no final, barra aqui, ele já vai preencher, a gente vai dentro de assets, barra e CSS, barra. Aqui eu tenho o diretório, eu preciso dos arquivos. Mas como a gente está fazendo para 3, ó, tenho lá style, box e form, eu já vou replicar aqui a linha e eu vou pegando só os arquivos lá. Ó. Então, style, depois eu vou ter aqui o nosso arquivo box e depois eu vou ter o nosso arquivo form. Esses são os 3 arquivos CSS que a gente tem nesse projeto. Dependendo do tema, quando a gente pega, por exemplo, lá no ThemeForest, você vai ter projetos aí que vão ter 10, 15 CSS, alguns distribuídos em camadas diferentes, e aí você vai otimizando. Em vez de você ter um minify.php aqui, você pode ter uma pasta minify e dentro dela ter um app.minify, um web.minify, um pages.minify e ter regras diferentes de minificação, sendo chamadas em camadas diferentes para otimizar cada vez mais o teu sistema, tá? Então, quanto mais você separar e componentizar, mais você consegue também cumprir essa regra. E aí é o seguinte, nesse caso aqui eu estou só adicionando, eu montei o objeto. Agora eu preciso minificar, e para isso eu vou apontar um novo arquivo onde eu vou salvar o meu compacto, né? O meu CSS compacto. Então, eu vou pegar o min CSS, minify, e aí eu passo aqui novamente o nosso dir name, _dir, vírgula 1, então estou voltando uma pasta, a gente vai entrar em barra assets, barra, e aqui eu vou criar o style.min.css. Então eu sei que é esse arquivo aqui que eu vou sempre utilizar no meu projeto. Os outros eu vou ter como base para que eu possa desenvolver, implementar, alterar, esse para chamar e de fato estilizar. Se a gente voltar aqui agora e atualizar, ó, você percebe que não aconteceu nada no projeto, obviamente, mas aqui, dentro da nossa pasta Assets, a gente vai ter um style.min.css. E aqui está todo o nosso estilo compactado agora de uma forma automatizada, legal? Posso fechar esse arquivo aqui, volto lá no meu template e vou deletar todo o nosso CSS. Voltei e atualizei, perdi a folha de estilo, obviamente. Agora, em vez de eu chamar 3 arquivos grandes, eu vou passar aqui um compactado. Então, link rel, style sheet, href, posso pegar o assets barra, style.min.css. Fechamos o link aqui, atualizei, o estilo já voltou. Nosso script permanece funcionando. Eu vou lá e vou remover as 2 chamadas. Atualizei, agora você percebe ó, que ele joga aqui e recarrega, então o JS parou, óbvio porque ele não está mais na página. A gente vai fazer o mesmo processo agora para o JS. Então eu vou vir aqui no final ó, e vou dizer que a variável min.js será igual a newJS. Ponto e vírgula, min.js, exatamente o mesmo processo, vai rodar um add, dir name, _dir, vírgula aqui, passo um diretório para voltar,
ponto para concatenar por fora, barra, pego lá o nosso assets, barra, js, barra, ponto e vírgula, vou duplicar, aqui a gente só tem 2, aqui a gente vai ter primeiramente o nosso jQuery. Aqui é muito importante a gente respeitar a ordem, tá? Se eu chamar o form primeiro, na compactação do arquivo, ele vai ficar primeiro e não vai existir o jQuery ainda para ele ser executado. Então, a gente vai ter problema. Sempre que eu tiver uma biblioteca ou uma lib, nesse caso, tem que ser chamado primeiro para ele compactar e gerar a hash compactada na ordem correta, tá? Eu vou mostrar isso também no processo de automatização aqui, mas é importante a gente saber disso sempre. E aí, para finalizar, min.js, minify, mais uma vez lá, dir name, abro aqui, dir, vírgula, volto 1, ponto para concatenar, barra, assets, barra, scripts.min.js. Ponto e vírgula para finalizar, volto no navegador, atualizo mais uma vez, é o rodar do navegador que faz o script gerar, né, o nosso script.min, você percebe que está aqui já compactado também o nosso JS. Agora eu volto aqui e lá embaixo a gente vai chamar agora o nosso script src, assets, barra, scripts.min.js, volto no navegador, atualizei, tudo pronto e já funcionando novamente, agora com os arquivos minificados. Show? Então é essa a rotina, é a gente mapear os arquivos que a gente tem dentro do nosso sistema, minificar eles e utilizar no template. Sabendo disso, você consegue implementar em qualquer projeto e aí, óbvio, você vai fazer regras diferentes de distribuição desses arquivos para ter cada vez mais performance. Vamos ver rapidamente aqui como que faz para automatizar agora? Então, vou voltar aqui, venho no meu Minify e vou abaixo aqui do nosso CSS. O que eu vou precisar? Ó, pegar o próprio objeto, vou jogar ele aqui, tá? E vou ter também o minificador lá embaixo. O resto vai ser automatizado dentro de um looping, então eu vou varrer os meus arquivos para poder fazer. Mas antes, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Vou comentar esse cara. E como é um processo automatizado, quando a gente estiver em produção, a gente não quer que esse arquivo seja recriado toda vez que eu carregar o navegador. Então, eu vou entrar aqui acima, vou dizer que a variável minify será igual a filter underline inputs, inputs underline gets, vírgula aqui, posso passar um minify no nome da variável, e aí eu vou ter um filter validate boolean, legal? If minify, entro nessa condição. E aí eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou jogar lá para dentro. Então, a partir de agora, a minificação só vai ocorrer quando eu passar um comando para o URL. Eu vou até fazer o seguinte, ó, vou passar um var dump em true e eu vou dar um die aqui só para você ver acontecendo. Se eu voltar no meu projeto agora e atualizar, ó, nada está acontecendo, então está rodando normal, meus usuários estão acessando. No momento que eu faço alguma atualização, eu venho aqui em minify igual a 1. Aí eu passei, ele vai entrar na validação e vai minificar novamente, ou seja, eu atualizei os arquivos CSS ou JS aqui, eu vou lá e rodo um minify para ele fazer essa leitura. Aí, se eu estiver desenvolvendo na minha máquina e eu não quiser ter que ficar passando isso, ou seja, no meu computador pode atualizar à vontade, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, eu vou acima, vou rodar aqui um var dump em server e posso pegar aqui o nosso server name, só para você entender como fazer essa regra também. Vou dar um die, tá? Quando a gente tem essa variável de servidor, a gente está obtendo lá o localhost como resultado. E se eu tiver em localhost, ou em 127.0.0.1, ou ainda num domínio que você tenha configurado na sua máquina para poder trabalhar, você consegue fazer essa automatização através dessa comparação. Então, o seu ambiente é seu, obviamente, mas o que você pode fazer aqui, ó? If server name, fecho aqui, for igual a localhost ou existir o minify, eu vou rodar a minificação automaticamente. Então, dessa forma, sempre que eu tiver na minha máquina, eu vou minificar os arquivos de forma automática e no servidor, sempre que eu precisar fazer isso também, eu jogo um parâmetro minify ou qualquer outro parâmetro que você queira para poder rodar essa rotina, tá? Agora sim, a gente está pronto para rodar o restante do nosso código aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, vou comentar, e a gente vai trabalhar só aqui. Nesse caso, eu tenho o minify, vou só até fazer o seguinte aqui, ó, minify CSS. Eu vou até deletar esse cara aqui, galera, para ficar mais tranquilo, tá? Então, fica exatamente um código final, que seria produção, que seria algo real de fato. Aí eu tenho lá
uma variável CSS_dir, que vai ser o diretório onde a gente vai jogar o nosso CSS por padrão, e a automatização é basicamente isso. Todo arquivo CSS que estiver dentro dessa página vai entrar automaticamente na rotina, eu vou compactar e jogar ali para o projeto. Então será igual, eu vou pegar aqui ó, um scandir, dirname, underline, underline, dir, vírgula aqui, vou voltar uma pasta, certo? Ponto para concatenar, barra, peguei o assets, barra, css, barra, ponto e vírgula. Essa é a nossa pasta. For each, variável scandir, as, variável css item. Legal. Vou dar um die aqui abaixo, ó, só para a gente poder ir debugando e você entender o que está acontecendo. Então, eu abri a pasta, escaneei essa pasta. Vou jogar um var dump aqui em css item e é isso que eu preciso. Posso voltar no navegador, atualizei. Você percebe que eu tenho ponto, que é a pasta atual, ponto, ponto, que é para eu voltar uma pasta, e eu tenho os arquivos CSS. Agora eu vou fazer aqui por volta uma verificação para entender se esse arquivo é válido. If is file css item, vou abrir e fechar chaves e aí sim eu dou um var dump aqui. Voltei, atualizei. Nenhum é. Por quê? Porque eu tenho só o nome do arquivo e não o caminho completo. Então eu vou fazer aqui ó, um css file igual dirname underline underline dir vírgula, volta um diretório, barra, ele vai pegar o assets, barra, pega o CSS, barra mais uma vez, e aí no final, CSS item. Legal. Agora a gente tem o caminho absoluto aqui do nosso arquivo CSS, e eu vou fazer a verificação nele, ó. Se is file, CSS item. Atualizei mais uma vez, agora a gente tem somente os arquivos válidos. Ainda aqui, se eu tiver por um engano, um arquivo que não seja CSS dentro dessa pasta, eu posso ter problemas. Então, eu também vou verificar se a extensão ou se o nome do arquivo finaliza com um ponto .css. Se a gente tem uma camada de segurança a mais. Então, eu vou jogar um e-comercial aqui, né? Então, EE, patch info, na variável CSS file, no índice extension, for igual a CSS, aí sim eu entro na condição. Atualizei, você percebe que validou. Eu vou botar aqui um diferente, ó, só para você fazer o teste junto comigo. Então, eu atualizei, ó, tá certinho. Estou validando a extensão por igual, né? Tem que ser um arquivo e tem que ser CSS. Agora sim, min CSS vai rodar um add na variável CSS file, ponto e vírgula para finalizar. Aí aqui abaixo a gente faz o minify. Olha só, eu vou comentar o JS aqui, só para você ver tudo acontecendo, e vou deletar os dois arquivos que a gente tem aqui, que são os minificados já, tá? No momento que eu volto aqui no projeto, atualizei, já veio renderizado automaticamente, você viu que deu um erro 404 aqui no script, que não existe o arquivo, tudo certo. Se eu voltar aqui no nosso projeto, já está lá o style.min.css com todos os nossos arquivos CSS automatizados. Para o JS é exatamente a mesma rotina. Então eu posso jogar aqui, minify JS, legal? Vamos pegar aqui, ó, inicializei o objeto JS, tenho aqui o add jQuery, e aí vai ter uma particularidade que você tem que entender, tá? No final eu tenho a minificação aqui total. Por que eu mantive esse jQuery antes? Porque a gente precisa da ordem. Então, se eu precisasse ter um arquivo CSS na ordem correta, eu colocaria ele logo abaixo aqui já minificando, porque aí eu já preencho a classe com aquele arquivo e dentro do looping da pasta ele não vai rodar novamente. Então, você tem uma rotina perfeita acontecendo. No caso do CSS, mais uma vez, não é necessário, ele pode ser carregado sem ter uma ordem de fato, mas o JS não, né? O jQuery precisa vir primeiro. Então, eu carreguei ele aqui. Agora é o seguinte, ó, eu posso pegar toda essa parte aqui e a gente vem só reescrevendo, tá? É só prestar atenção nas variáveis, ó. Eu vou ter aqui um JS_dir, posso até copiar o JS aqui, ó, para ficar na agulha, né? Aí a gente vai lá, ó, pasta é JS, certinho, diretório. Depois eu tenho aqui JS_dir, vai ser um JS item, então passamos item por item dentro da pasta. Aqui o nosso JS file, e aí você vai verificando linha por linha, tá? Ó, voltou lá, JS e JS. Se você concluir isso aqui sem ter nenhum CSS, vai funcionar. Aí eu volto aqui, ó, JS file, se for um arquivo, e se o
JS-File do PetInfo na extension foram JS, entro na condição e a gente tem o nosso min JS adicionando o nosso JS-File. Legal, abaixo a minificação já está correta também, posso eliminar esses caras e a nossa rotina agora está automatizada. Vamos para o teste mais uma vez, voltei no projeto, atualizei. Você percebe que a gente tem lá o Minify carregado como tem que ser, né? Um em cada um. Já está funcionando aqui o nosso script. Se a gente voltar no projeto, a gente já tem os dois. Vamos deletar rapidamente aqui, só para fazer um teste final. Atualizei, enviei aqui, tudo funcionando como tem que ser. E agora a gente já tem a nossa rotina de compactação ou de minificação de arquivos JS e CSS totalmente automatizada, garantindo muito mais performance para os nossos projetos, por ter arquivos menores, por estarem compactados, né? E ainda menos requisições na hora de carregar o nosso site. Qualidade de projeto muito mais superior, né? Bom, espero que tu tenha curtido. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que tu achou dessa aula, porque eu curto muito ler esses comentários, tá? Coloca também uma dica para o próximo PHP Tips, o que tu quer aprender, e ajuda muito o canal, ajuda muito eu trazer mais conteúdos para você, se você deixar um joinha e compartilhar esse vídeo lá no teu grupo de programação. Show? Então eu conto com a tua ajuda e eu te vejo muito em breve em uma próxima aula. Até lá!